Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero compartilhar uma história que foi impactante na minha infância e que ainda ensina lições espirituais importantes para nós. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 904 e a nova pergunta do dia. Eu sou residente do Brasil por escolha, mas nasci em um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. A economia daquele estado foi, até hoje, ainda em boa parte estruturada pela mineração de carvão. Eu era uma criança quando houve uma explosão em uma mina a poucos quilômetros da casa dos meus avós. Eu tenho recordações da minha avó preparando comida para levar para as famílias dos homens que estavam dentro da mina. Durante mais de uma semana, tentaram resgatar os funcionários. Finalmente, selaram a mina para apagar o fogo. 78 homens morreram. Anos depois, conseguiram recuperar os restos mortais de 59 deles e 19 dos homens foram enterrados, talvez para sempre. Investigações recentes têm revelado um possível fator de culpabilidade humana. Há evidências de que um eletricista teria desligado um alarme que servia para alertar sobre o acúmulo de gases perigosos. O desastre da mina conhecido como Farmington número 9 estimulou as autoridades a estabelecerem novas normas de segurança e fiscalização mais rígida para prevenir outros acidentes desse tipo. Nos quase 60 anos seguintes à explosão, houve outros acidentes em outras minas de carvão nos Estados Unidos, mas nenhum chegou à mesma proporção de fatalidades. Gary Martin e Bud Hilberry foram os últimos 2 mineiros resgatados de um total de 21 que escaparam da morte naquele dia. Quando os responsáveis abriram a mina e começaram a recuperar corpos, notícias circularam sobre 2 outros mineiros cujos corpos foram encontrados a poucos metros de uma saída. Parece que quase conseguiram sair, mas não suportaram a fumaça e os gases tóxicos e morreram dentro da mina. Aquela história que afetou pessoas próximas a mim na minha infância foi impactante. Tenho pensado muitas vezes sobre 2 homens que quase escaparam, mas talvez por questão de minutos, nunca voltaram para casa. As imagens provocam reflexões sobre nossa trajetória espiritual e a luta contra o pecado, e sobre a urgência do trabalho de alertar e resgatar outros que seguem o caminho para a perdição. Judas escreveu em Judas versículos 22 e 23, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Tiago acrescentou em Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Pensando em desastres como aconteceu em Farmington décadas atrás, vamos fugir do pecado e soar o alarme para proteger outros das mesmas consequências espirituais. Você acertou a pergunta 904? Em qual momento o rei Assuero leu as crônicas que o lembraram do favor de Mordecai? Alternativas. A. Durante um banquete oficial. B. Em uma noite em que não conseguia dormir. C.
enquanto estava sendo julgado por seus conselheiros, ou D, após um pedido direto de Esther? A resposta certa, alternativa B. Diz em Esther capítulo 6, versículos 1 e 2, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Resposta certa, alternativa B. Em uma noite em que não conseguia dormir. E a pergunta 905, verdadeiro ou falso? Quem é guiado pelo Espírito guarda a lei dada no Monte Sinai. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Até hoje eu lembro com tristeza aquela história da mina de Farmington, número 9. Mas também aprecio a mensagem, a importância de escapar do fogo e o perigo de quase escapar e ainda perder a vida. Vamos fugir do pecado, vamos escapar à morte espiritual para caminhar para a eternidade na presença do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.